Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E nós vamos falar hoje sobre a história de uma mulher que vem multiplicando patrimônio pela Serra Gaúcha e multiplicando a sua carreira, é reconhecida fora do Brasil. Ela já palestrou, tem Harvard. E, gente, ela vai estar com a gente no nosso programa de auditório no palco, agora no próximo dia 15 de maio. E hoje eu tenho o privilégio de tê-la aqui, contando a história dela, mulheres, para você conhecer. E para você conhecer como é possível essa multiplicação e a forma com que ela começou e vem multiplicando, além dela ser linda, uma mulher extremamente linda. Tem o escritório dela aí, tá tomando o Brasil, São Paulo, Flores da Cunha, várias cidades aí ela tem multiplicado. E ela ensina mulheres, ela ensina médicos, ela ensina vários profissionais a como multiplicar o seu patrimônio. Gente, peço perdão pela minha voz, eu participei de um treinamento há poucos dias, mas eu não podia desmarcar a entrevista com essa mulher, porque nós iríamos perder muito se deixássemos passar. Então, vocês vão conhecer a Andréia Amaurina. Andréia, eu te apresentei, falei um pouquinho de você, mas eu gostaria que você se apresentasse para as mulheres aqui. São nossas amigas, você está na nossa sala aqui da TV Cidade. Se sinta como se estivesse na sua sala de casa, tá? E estamos entre amigas e a gente quer saber mais sobre você, a gente quer ouvir a sua história, quem tu é e se inspirar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer. Faz um tempo que a gente está ensaiando esse encontro, né? Faz tempo que eu chamo ela para vir e é difícil conseguir agenda com essa mulher. Enfim, gente, eu sou uma mulher comum, como qualquer outra. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora e resiliente. Eu acho que uma das palavras que me traduzem é resiliência. Bom, minha história, vou assim falar brevemente, né? Eu nasci no interior de Flores da Cunha, aqui na nossa Serra Gaúcha, no campo. Alguns lugares chamam de roça, outros de colônia, né? Aqui para nós é colônia, né? Colônia. E sonhava em crescer e ter as minhas coisas, poder vestir uma roupa bonita, poder ter um carro, poder trabalhar dignamente. Então, os meus sonhos, eles não eram tão grandes, mas perto da maneira que eu vivia, eles eram até ambiciosos. Passava 2 ônibus lá, Miriane, passava às 6 horas da manhã que vinha para Caxias do Sul, onde eu morava, e voltava às 7 horas da noite só. Então, quando eu queria estudar e fazer curso, eu tinha esses 2 horários, tinha que levar o meu almoço na bolsa, né? Muitas vezes sanduíche, muitas coisas, muitas vezes um lanchinho, muitas vezes almoçava na casa de uma amiga. Então, assim, eu fui me virando no começo. Bom, em cidade do interior, quem é que é importante? Prefeito, médico, advogado, prefeito já falei, e gerente de banco, né? Então, eu sonhava em ser gerente de banco. Sonhava em ser gerente de banco. Ia no banco com meu pai, achava aquilo muito lindo, né? Todo mundo bem arrumado, atendendo as pessoas. Pois bem, eu realizei esse sonho e vivi ele por 24 anos. Eu fui 24 anos gerente de banco, construí uma carreira dentro de finanças, pude ver a vida das pessoas na cozinha, porque tudo acontece na cozinha, né? Na casa da gente também. Comida, confusão, tudo é na cozinha. No banco, eu dizia que eu estava na cozinha. Então, eu consegui enxergar a vida real das pessoas. Foi um diferencial importante para a decisão que eu tomei na minha vida alguns anos depois. Então, eu via as pessoas se endividando muito, fazendo muitos empréstimos, financiando muito seus carros, financiando demais as compras das suas casas, comprando coisas que não tinham condições por muitas vezes de pagar, se alavancando financeiramente para realizar seus sonhos. E eu sofria um pouco com aquela situação. Tem que existir alguma maneira diferente. Com o passar dos anos, surgiu a Feros Mentoria em Finanças, que é uma mentoria financeira que eu dou para médicos, advogados e alguns empreendedores que me pediram muito o curso para empresários.
e eu não tinha, só tinha para profissional liberal. Então agora, dentro dos próximos 90 dias, a gente vai estar lançando o curso digital para quem precisa de uma orientação para quando vai começar uma atividade profissional. Bom, saí do banco, fui criar o meu escritório, né? Se vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei trabalhar com finanças. Então, construí a corretora de seguros, tive uma sociedade inicialmente que foi maravilhosa, agradeço sempre a oportunidade de ter tido um sócio que foi maravilhoso na minha vida, me ensinou muito. E depois eu quis crescer um pouquinho mais e seguir carreira solo, então surgiu a Feros há quase 4 anos, apenas. Há quase 4 anos apenas a Feros. Isso. E é linda, eu estive lá. Maravilhosa. Maravilhosa, acolhedora, bonita, elegante. E a Feros é um lugar que a gente vai lá. Eu vi que tem toda uma sala de recepção, né? O propósito da Feros. O propósito da Feros é fazer com que as pessoas adquiram e multipliquem os seus patrimônios sem pagar juros. Muito bom. Isso é real, né? Claro que nós trabalhamos com financiamento imobiliário, nós trabalhamos com uma série de produtos convencionais, mas nós preferimos os não convencionais, que é o que o pessoal não usa e deveria utilizar muito mais para fazer crescer seu patrimônio. Eu conquistei o meu patrimônio através de cartas de crédito, por exemplo. Os consórcios que as pessoas ouvem falar. Só que a Feros trabalha o consórcio de uma maneira bem diferente que o mercado trabalha. Bem diferente, disruptivo, eu diria. Que forma diferente de alavancagem patrimonial com consórcio tu tem apresentado e feito as pessoas multiplicarem? O que eu mais vejo é que, eu não sei se você, como também dona de imobiliária, vê que as pessoas querem comprar mais do que elas podem. Você vê isso? A gente vê. Né? A gente pode comprar um apartamento de até 300 mil, mas a gente gosta daquele de 500. Sim. E não tá errado, tá certo. Principalmente se você buscar da maneira certa esta aquisição, né? Hoje, com os juros exorbitantes, né, frente ao financiamento imobiliário, também não tem lastro na Caixa Econômica Federal, o governo, né, não tem muito lastro para fomentar o financiamento imobiliário, então os recursos são limitados, o consórcio cresceu muito. Eu trabalho com cartas contempladas, que já são prontas, contempladas para aquele cliente que tem urgência em adquirir seu patrimônio, e eu trabalho com a alfaiataria financeira. Alfaiataria financeira, o que é isso? Olha que nome legal. É construir o seu método particular de adquirir o seu patrimônio. Então a gente procura entender o cliente num 360 graus. Procure entender as suas condições, as suas formas de recebimento, o que ele tem hoje de patrimônio, em quanto tempo ele quer conquistar esse patrimônio, e juntos a gente desenha uma forma ideal para que ele conquiste esse patrimônio num período que ele deseja sem pagar juros. Por quê? Se você hoje fizer um financiamento imobiliário, tem gente que precisa, não tem outra alternativa, tá tudo bem. Mas se você hoje fizer um financiamento imobiliário, quiser construir um patrimônio através do financiamento, se você tem 30 anos, você vai fazer um financiamento de mais 30 anos, você vai terminar com 60 anos, às vezes comprometendo a maior parte da sua renda. E quando você vai trocar esse patrimônio por outro melhor? Em que momento você vai aumentar essa dívida? Então, a gente faz um planejamento um pouquinho antes de você tomar essa decisão. A gente organiza a aquisição do seu patrimônio com as cartas de crédito para que você não pague juros. Você vai reduzir em 80% as suas despesas financeiras. 80%. O tempo de pagamento desse imóvel vai reduzir de 360 meses, que é em média 30 anos, para pelo menos 50% desse tempo ou até menos. Para que eu pudesse falar mais para você, você teria que solicitar uma consultoria. Então, a gente está dando consultoria gratuita na área de formação de patrimônio. É óbvio que tem uma fila de espera, então se você tem intenção de adquirir patrimônio de forma inteligente,
Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, a gente precisa organizar para te ouvir. A gente tem que ouvir o cliente, ouvir a necessidade do cliente para fazer essa construção com a alfaiataria. É mais ou menos assim, se você for numa loja de roupas e quiser um terno, você vai ficar procurando mais ou menos aquilo que você imagina e talvez você não encontre. Então você vai num alfaiate, você diz exatamente o que você precisa e ele vai construir sob medida para você. É isso que a Feros faz com a sua aquisição patrimonial. Uau! É sobre medida mesmo, é conforme a realidade e os hábitos da pessoa. E os hábitos da pessoa. E eu queria, tu foi multiplicando o patrimônio, a tua história foi crescendo, lá de Flores da Cunha. Queria saber como é que você foi palestrar em Harvard. Então, há alguns anos eu faço mentoria financeira para médicos e eu não divulgo muito na internet porque eu realmente não tenho vagas. Então eu atendo algumas pessoas por ano, uns vão indicando outros, então eu não consigo abrir isso na internet. Por isso que agora eu gravei os cursos e vou estar disponibilizando para beneficiar mais pessoas. Quando eu comecei a dar aula para médicos em São Paulo, em muitos congressos, a MWC, que é um dos maiores congressos, né, nacionais, entre outros, passaram a me convidar para palestrar nos congressos. E eu fui conhecendo alguns médicos, né? Então tem médicos que também dão aula para outros médicos no quesito de crescimento profissional e alguns deles foram para um congresso em Harvard e era um congresso exclusivo para o público médico. Eu fui a única não médica presente como palestrante, inclusive, para falar sobre mentoria em finanças, sobre organização financeira. Para o médico, por exemplo, eu tenho um tema que é transforme a fatura do seu cartão de crédito em poupança. Não poupança, no sentido literal da palavra, porque poupança tem uma rentabilidade muito baixa, mas numa renda passiva. Ao invés de ser uma perda financeira que no final de 6 meses você não lembra o que gastou na fatura de janeiro, por exemplo, nem lembra mais o que é que foi que adquiriu, nem sabe se aquilo era tão importante, você vai ver esse dinheiro guardado numa conta corrente rendendo juros. Então, para você ter uma ideia, é uma cambalhota financeira que se faz com a alteração de gastos para guardar o patrimônio. E aí eles ficaram sabendo desse trabalho e me convidaram para palestrar lá para um grupo de mais de 100 médicos do mundo todo. Então tinham médicos do Brasil, tinham médicos de outras partes do mundo e devo retornar agora, neste ano, para palestrar novamente, então, a pedido dos médicos que estudam em Harvard. Tem um brasileiro que estuda lá e esteve presente na palestra e me chamou para fazer uma nova palestra para os colegas. Eu não consegui agenda ainda, mas em breve retornarei como prometido. Nossa, onde as conexões e um trabalho reconhecido, né, pode levar a gente. Eu nunca imaginei. Olha, Nunca. começou. Nunca. E tu foi fazendo com excelência, o mercado foi observando e hoje você tá lá em Harvard, né, indo já pela segunda vez para lá. E aí tu vê qual que é a maior dificuldade, né, dos empresários, dos profissionais liberais, quando se fala em construção patrimonial. Acho que a dificuldade começa antes. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei pela dificuldade de quando você quer ser um empresário. Aí, qual é a primeira coisa que você faz? Você aloca um espaço para atender as pessoas. Sim. Depois você vai ver o CNPJ. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Uhum. Nem todos preparam a parte contábil, fiscal e financeira antes de começar um negócio. Muito pelo contrário, já começa precisando faturar para viver, para sobreviver, né? Então, depois vai fazer o seu CNPJ. Quando faz o CNPJ, às vezes, meu Deus, eu vejo tanta gente com MEI que não deveria ter MEI, que deveria ter uma limitada, uma IRL, ter outro tipo de empresa. Eu vejo tanta gente que está no simples, que já deveria estar no lucro presumido. Então, eu vejo muitas
movimentações equivocadas dentro do empresariado, dentro do empreendedorismo. Então, tem um curso da Feros que transforma o empreendedor em empresário em 90 dias. É um passo a passo, assim. Quando você quer empreender ou se você já está empreendendo, qual é a maneira mais eficiente do sucesso financeiro? Eu pego às vezes clínicas ou até mesmo profissionais liberais que trabalham prestando um serviço e ainda não tem um CNPJ. Não tem uma conta corrente pessoa jurídica para separar os gastos da pessoa física da pessoa jurídica. Não tem uma parte contábil e o financeiro da empresa está misturado com o da pessoa física. Então começa antes. Começa organizando a sua empresa, estruturando o que é a pessoa física, o que é a pessoa jurídica. Eu mesma tenho muito que estruturar na minha empresa ainda. Uma empresa pequena. É uma empresa pequena. É uma empresa que é um bebê de 4 anos de idade. É uma criança ainda. Então tem muitas coisas que eu tenho que melhorar na minha empresa que eu fui percebendo ao longo do tempo que eu venho trabalhando. Eu vou dar um exemplo. LGPD. Quem aqui tem certificação de LGPD? Vocês sabiam que no Brasil é obrigatório, até mesmo por um MEI, passivo de multas de 10 mil, 50 mil reais, até milhões? Então, são fatos relevantes que às vezes nós não temos conhecimento. Outra coisa, tecnologia da informação. Os e-mails da sua empresa são criptografados? Eles estão numa base de dados segura, numa nuvem fora da sua empresa, por uma empresa terceirizada que faz esse cuidado? Para você não ter a invasão de um hacker, por exemplo, uma imobiliária, uma clínica, uma corretora de seguros, pode ter seus dados vazados por falta de cuidados. E por mais que você não saiba, é de sua responsabilidade. Então, depois de então ter o seu CNPJ, de ter sua conta pessoa física e jurídica, depois de saber quanto você ganha de fato, e não naquele mês que foi bom. Porque o empresário, ele tem essa mania, né? Ganhei 5 mil de média num mês, mas num eu ganhei 15. Quanto você ganha? 15. É ou não é verdade? Você não vê isso? Sim. Então, aí estruturar a média das suas finanças para depois ver tudo que você tem de despesas e aí sim multiplicar seu patrimônio com segurança. Adquirir aquilo que você consegue para depois fazer uma substituição por um imóvel melhor, mas sem perder o sono, sem perder a paz, sem perder o cabelo, sem perder a saúde, em prol de uma aquisição mal administrada. Então, a gente, além de olhar para a alavancagem patrimonial dos clientes, a gente olha para a saúde financeira neste período, neste processo, para que seja saudável. Essa semana mesmo eu recebi uma amiga, não vou citar o nome, pela LGPD, mas ela tem uma imobiliária também e nós fizemos uma conversa muito gostosa, que ela disse, olha, eu queria ter um imóvel de X valor, mas ela não, na conversa, disse, meu Deus, Andréia, nunca pensei em tudo isso que nós estamos conversando agora, então eu imagino que esse imóvel não seja para mim nesse momento que eu gostaria. Talvez para daqui 3 ou 4 anos eu preciso me estruturar para essa compra. Né? Para nós, principalmente empreendedores, que não temos um salário fixo, né? Ter um pouquinho desse cuidado com a multiplicação de patrimônio de forma inteligente e segura. Bom, depois dessa etapa de escolher o patrimônio com qualidade, assegurar aquilo que você tem faz toda a diferença, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você coloca tudo, absolutamente tudo que você adquire? Uma roupa, um calçado, uma joia, um notebook, tudo que você compra, onde está guardado? Onde está guardado? Na sua casa? Na minha casa, na imobiliária, né? Esses 2 espaços estão assegurados? Hoje sim, mas eu perdi um negócio. A minha imobiliária não estava no seguro quando pegou fogo. Ah, então. E eu tinha recentemente locado uma casa. Sempre tive seguro. E naquele período, eu tive uma sucessão de decisões mal tomadas. Entendi. No meu negócio. Compartilho, não nego a ninguém. E eu aluguei uma casa e fazia 3 meses e eu não tinha feito ainda o seguro. Ainda, veja a palavra. Eu nunca imaginei que nesse período ela ia pegar fogo.
Esse fogo pegou, eu não tinha seguro, né? Não estava preparada para uma situação dessa. Eu tive que levar o meu negócio para a sala da minha casa, do meu apartamento. Dispensar a minha equipe na época, por não ter seguro. Ai, eu sinto que tu tenha passado por isso e acho que muitas pessoas passam por aquela situação, eu vou fazer, mas hoje não deu tempo, tem outra coisa para fazer, tô de mudança, e é natural. Mas então, na mentoria, a gente passa uma orientação das etapas mais importantes para a segurança. Então, além de adquirir um novo patrimônio, assegurar aquilo que você já tem faz toda a diferença. E é tão barato, gente, é tão simples, até mesmo, olha só, eu vou te trazer várias provocações aqui hoje. Por exemplo, você viaja a São Paulo de vez em quando? Sim. Você faz seguro viagem para ir a São Paulo? Tá. Não faz, né? Não. A maioria não faz. Imagina que se você tiver um problema de um canal de dente, se você tropeçar e quebrar o pé em São Paulo, como é que vai ser o seu tratamento médico? Como é que vai ser o seu custo para ter um melhor atendimento? Porque a gente faz seguro viagem quando vai de férias, né? Vai para a Europa ou vai para fora do Brasil. A gente se preocupa com seguro viagem, até porque para alguns países é obrigatório. Mas quando a gente vai para próximo, a gente não faz e deveria fazer sempre que você sair da sua cidade para passar 2 ou 3 dias que você pegar um avião, você deveria ter um seguro viagem. Então são coisas extremamente simples que fazem toda a diferença no seu patrimônio. Eu vou dar um exemplo. A irmã de um amigo que mora em Minas foi visitá-lo em São Paulo e ele orientou, faça seguro viagem. Nossa, mas precisa? É tão pertinho? Seu plano cobre aqui em São Paulo? Não cobre, então faça o seguro. Por acaso ela precisou fazer uma tomografia de emergência, por acaso. E se ela não tivesse o seguro viagem, ela teria tido um custo de 2, 3 mil reais. Isso é o nosso patrimônio. Esse é o recurso que a gente trabalha para às vezes não conseguir juntar. Então você imagina se você gastar assim, Sim. sem programação? A Feros trata disso, trata de olhar 360 graus o seu cuidado, de onde você está hoje, porque é importante o local que você está hoje, por menos que você tenha, por mais barato que seja seu carro, por mais humilde que seja a sua casa, É a sua casa. é a sua casa, é o seu lar, é o seu carro, é o seu patrimônio. Então nós asseguramos o seu patrimônio, nós cuidamos da sua segurança física. Nós, profissionais liberais, por exemplo, se pararmos de trabalhar hoje, faturamos como? E as contas param? Não para. Entram de atestado? As contas não entram de atestado. Então, a gente tem um seguro que protege a renda do profissional liberal. Se você estiver de atestado, se você ficar afastado do trabalho, você continua recebendo o seu recurso financeiro. E faz toda a diferença na vida de um médico, de um empresário, de um biomédico, de um corretor de imóveis, de um advogado. Corretor de seguros, advogado. Né? Então, a gente tem uma série de cuidados com produtos financeiros maravilhosos e baratíssimos que nós podemos usar a nosso favor. Faz toda a diferença numa vida de uma mãe. Na por vida de uma exemplo. mãe. Uma mãe empreendedora, uma mãe empresária. Né? Uma mulher, se acontece qualquer coisa e a gente não tem um seguro da renda, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande ali, né? Além da vida da gente. Então, é um momento, é uma situação de se pensar em dormir melhor, com mais paz. A gente tem muito comum uma questão cultural, o seguro. A contratação de seguro, ela é cultural. No Japão, 90% das pessoas têm seguro, a partir do momento que atingem a maioridade. Nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas têm. No Brasil, se a gente for falar de seguro de vida, 4% tem, 6% tem seguro de vida, né? Então, é ainda um mercado que não tem cultura para o cuidado com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, com o nosso salário, com a nossa casa, com o nosso carro, sim, porque a maioria faz seguro de carro. Então, o seguro ele é muito importante na proteção do seu patrimônio, o patrimônio que você conquistou até hoje. E a gente tem que ser tão grato, né? Pelo que tem hoje. Um dia você desejou o que você tem hoje.
Então, proteja isso primeiro. Ai, não vou fazer seguro, Andréia, porque vai dar R$200 por mês ou R$150 por mês e eu tô pensando em comprar uma casa nova. E aí, vai fazer falta no meu orçamento. E se esta casa sofrer um dano, como nós vamos fazer? Então, é esse tipo de conversa que a gente proporciona lá na Feros. A gente conversa um pouquinho para cuidar daquilo que você tem com carinho, para olhar para suas necessidades, para olhar para uma poupancinha ou para uma previdência privada para o futuro, para olhar para a aquisição do seu imóvel e não projetar todo o seu ganho para um único objetivo, que seria, por exemplo, vou querer um carro novo, então todo o dinheiro que eu tenho de sobra eu vou focar nisso. Mas não fez o seguro da sua casa, não guardou um pouquinho na poupança, não tem numa aplicação financeira que é muito mais inteligente, não fez uma previdência privada. Então, a gente olha um pouquinho para o todo do cliente, convida o cliente a olhar para o seu todo e não para um único ponto que, às vezes, é o ponto que vai fazer ele perder o sono, se não for bem pensado. Mais ou menos assim. Sim. E foi assim que eu comecei a minha vida também. O meu primeiro apartamento tinha 52 metros quadrados e custou, na época, R$76 mil, financiado. Eu era funcionária de banco, então tinha uma taxa diferenciada. Muito rápido eu percebi que não foi um bom negócio. Muito rápido. Porque as prestações nunca baixavam. Passou um ano, passou 2, o meu saldo devedor só aumentava, aquilo não baixava, esse Jesus, e agora o que eu faço? Então eu fui buscar outras alternativas, consegui vender, eu mesma vendi meu apartamento, você tem ideia, viu? Não queria nem pagar comissão pro corretor, olha só a situação. E vendi para uma amiga, comprei um outro direto do vendedor também, foi meu segundo financiamento imobiliário, um pouco menos financiado naquele momento. E aí eu disse, chega, não quero mais, agora eu vou precisar construir meu patrimônio de uma forma mais inteligente, sem dar tanto juro para uma instituição financeira, porque esse juro é o juro que eu vou deixar de viajar, que eu vou deixar de comprar uma roupa, que eu vou deixar de comprar um perfume que eu queria, que eu vou deixar de levar meus filhos comer fora um dia especial, né? Porque não é todo dia que come fora, mas de vez em quando é bom. Então, como é que a gente vai fazer para dar conta de todas essas necessidades que a gente tem e ainda ter coisas boas? Bom, se você evitar pagar juros, já é uma grande diferença. Então, eu decidi que não era aquele momento para trocar para o meu terceiro imóvel. Eu tive 3 moradias, né, até hoje. Eu estou na terceira. 2 eu financiei e essa terceira, então, eu adquiri com consórcio. Comprei uma carta de crédito, fui pagando aos poucos. Quando eu contemplei a minha carta, não tive pressa, demorou uns 3 anos mais ou menos, eu fiz a aquisição do meu apartamento. Depois fui pagando, já terminou de pagar. Quando contemplei uma nova carta, comprei um terreno num condomínio de luxo. Quando eu fiz outras cartas de crédito, quando eu consegui contemplar, fui juntando para contemplar, comprei um outro imóvel. Então, foi assim que eu fui crescendo o meu patrimônio. Com carta de crédito sem pagar juros, mas ainda assim tendo um pouquinho assim na previdência privada, um pouquinho assim na aplicação financeira. E eu sou a louca dos seguros. Então eu tenho seguro de vida para mim, para o meu marido, tem para as minhas filhas, para os meus imóveis, na minha empresa, inclusive de responsabilidade civil, seguro de responsabilidade civil. Como assim seguro de responsabilidade civil? O que é isso? Você sabia? Não sabia. Olha só, quem é médico, profissional da área da saúde, se comete algum dano, algum procedimento que der errado para o paciente vai lá e aciona uma ação judicial contra danos. Você sabia que existe um seguro que te ajuda a pagar por esses danos? Nós também. Corretores de seguros também temos seguro de responsabilidade civil. Se a gente contratar mal um seguro e não tiver o pagamento dessa pólice, que a culpa tivesse sido do corretor, por exemplo, ele pode sofrer uma ação profissional. E aí, para pagar advogado ou até mesmo para ter um ressarcimento, tem um seguro de responsabilidade civil. Tem para todas as áreas. Tem para advogado, tem para corretor de seguros, tem para enfermeiro, tem para muitas profissões. Nossa, que legal.
tu vem trazendo para nós inúmeras possibilidades. Que a gente fala, uma mulher, primeiro, para multiplicar, ela precisa aprender como proteger o seu patrimônio. Ela aprende protegendo o dinheiro, às vezes, dela mesma. Dela mesma. Dela mesma. Depois, onde ela mora, a sua profissão. Então, isso vai... Tu aprende a proteger, depois tu vai aprendendo a manter, né? E aí começa a multiplicação. E aí começa a multiplicação saudável. E tem inúmeros recursos que a gente não sabia de como proteger o patrimônio. Tem inúmeros recursos. Tem formas mais inteligentes para que a gente realmente possa usufruir melhor do dinheiro da gente, né? Então, nossa, posso citar 1000 exemplos de pessoas aqui que precisaram crescer o seu patrimônio e encontraram na alavancagem patrimonial com a Feros a solução ideal para o seu negócio. E eu não digo só casa, viu? Quero comprar uma área de terras, quero comprar um terreno e construir, quero comprar um terreno na praia, enfim, para qualquer tipo de aquisição, para qualquer tipo de construção, para qualquer tipo de reforma e até mesmo para pôr dinheiro dentro da sua empresa. Que isso eu não falo na TV, só lá. Então, gente, nós estamos chegando ao final desse programa. É uma pena porque dá vontade de ficar ouvindo ela. Nem parece que já passou meia hora que nós conversamos. Você viu? Não é vontade de ficar ouvindo, porque é muita boas notícias, muitas novas possibilidades para quem ainda não conhece e para quem já conhece estar relembrando. Então, quem quiser encontrar, né, lá na Feros, o endereço vai estar aqui no programa. O logo, o telefone e o seu Instagram, Andréia? Andréia_Maurina, para quem busca mentoria em finanças. E o @Feros Corretora de Seguros e Consórcios, que está repaginando. A gente vai apresentar a nova cara da Feros no seu programa. Já estará aqui então a nossa nova cara da Feros. E ela também vai estar com a gente no nosso grande encontro das mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio lá, trazendo essas informações para que você, mulher, esteja segura que encontrou um lugar de boa orientação patrimonial. E é isso que a gente quer, apresentar o melhor para as nossas amigas, porque juntas somos mais fortes. Somos mais fortes. Multiplicamos patrimônio. Vejo você então no nosso próximo programa do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Let's go, girls.